Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos sequenciar o nosso estudo nessa semana no livro de Números e eu convido os irmãos a que abramos no capítulo 14, a partir do versículo 1. Números, capítulo 14, a partir do versículo 1. Vamos ver então o que nos diz o texto da palavra do Senhor. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças estejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto com pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Com pestilência o ferirei, e deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedecem à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Mudai amanhã de rumo, e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros.
Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos. Levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim falei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Números capítulo 14, versículo 1 até o versículo 45. Lições do texto, meus irmãos, sempre as extraímos. A primeira delas, uma das grandes preocupações que nós temos na nossa vida é a de agradar o Senhor, de viver de modo agradável ao Senhor, de fazer coisas que agradem ao Senhor. Daí nós criamos hábitos, usos, costumes, né? Deixamos de ter esse hábito alimentar, observamos a questão de vestimentas e outras coisas mais, criando esses usos e costumes na tentativa de agradar ao Senhor, né? Mas nós vamos ver aqui a partir do texto que o que desagradou ao Senhor e deixou o Senhor irado não foram hábitos alimentares, não foram questões relacionadas ao que eles vestiam, outros ritos assim, tudo isso já é disciplinado lá nas leis que Deus já havia dado ao povo até aqui. Mas o que trouxe um profundo desagrado e aborreceu duramente o coração de Deus foi a falta de fé no coração do povo. O povo ofendeu a Deus porque testemunhou não ter fé no coração. O povo ofendeu a Deus porque testemunhou não ter confiança nas promessas de Deus. O povo blasfemou contra Deus, né? Porque deixou de acreditar, descreu na promessa de Deus que os tirou da terra do Egito e os conduziu até a terra prometida, a terra de Canaã,
E naquele momento, com essa postura, com este comportamento, o povo trouxe profunda tristeza e grande aborrecimento para o coração de Deus. A ira tomou o coração de Deus naquele momento. Porque dos 12 homens que Moisés enviou a espiar a terra, 10 deles difamaram a terra. 10 daqueles 12 difamaram a terra. Né? Falaram mal da terra. E levaram o povo a acreditar que não valia a pena. O povo, por sua vez, ainda que tendo visto tudo aquilo que Deus havia feito, preferiram acreditar naquele discurso derrotista. Meus irmãos, na nossa vida, muitas vezes nós somos assim também. Nós preferimos acreditar nos discursos derrotistas, né? Nós preferimos acreditar que não somos capazes, que não somos competentes, que não daremos conta, que não conseguiremos fazer. Muitas vezes na nossa vida, né, basta uma palavra mal colocada, mal empregada, que traga desânimo para o nosso coração, para que nós venhamos a desmaiar diante das situações. Nós olhamos para o obstáculo e esquecemos de todas as vitórias que Deus já nos deu. O poeta sacro, com muita sabedoria, ele compôs um dos mais belos hinos do nosso inário. Conta as muitas bênçãos. E o que ele diz no final do refrão? E verás surpreso o quanto Deus já fez. Porque, na verdade, a memória de todo o benefício de Deus nem sempre está guardada no nosso coração. Nós tendemos a desfalecer diante das dificuldades, quando na verdade cada dificuldade, cada desafio novo que se apresenta diante de nós é uma nova oportunidade de Deus manifestar a glória dele na nossa vida e através de nós. As lutas, as dificuldades, nada mais são do que oportunidades dadas por Deus de manifestar a sua glória e o seu poder na nossa vida. O Deus que tantas coisas fez, que tantas bênçãos concedeu, ele é poderoso para conceder mais essa. O Deus que deu tantas vitórias àquele povo é capaz de conceder mais essa vitória também. O Deus que prometeu quando os resgatou da terra do Egito, tendo vencido o faraó, o grande inimigo, prometeu a eles que os conduziria em segurança até a terra prometida. E assim ele haveria de fazer. Mas o povo olhou para os desafios, olhou para os obstáculos e olhou para tudo isso com um olhar meramente humano. Meramente humano. Muitas vezes, meus irmãos, nós também vivemos desanimados, angustiados, aflitos. Nesses tempos ruins que estamos vivendo, essa pandemia que parece que não vai ter fim, em alguns países da Europa ela regrediu sensivelmente, né, diminuiu, alguns estão retomando as atividades sociais e econômicas, mas já se fala no retorno, numa segunda onda. Tudo isso traz angústia, tristeza e dor para o nosso coração. Tudo isso nos aflige sensivelmente. Mas nós precisamos manter em Deus a nossa confiança, desviarmos o nosso olhar do risco e olharmos com sinceridade e confiança para o nosso Deus, para aquele que nos criou e que nos tem sustentado, para aquele que nos tem mantido, para aquele que é o grande mantenedor da vida. Ele é o garantidor de todas as promessas. Nós precisamos olhar, meus irmãos, e termos um olhar de fé, de confiança e saber que todo momento difícil é passageiro, de saber que nada na vida é para sempre, que nada dura para sempre, que nada dura uma eternidade, que as coisas têm um tempo certo para terminar, um tempo certo para findar. Nós temos que ter essa confiança no nosso coração. Confiar que o nosso Deus é poderoso e é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez
na nossa vida. Então, que seja essa a motivação do nosso coração. Meus irmãos, uma segunda questão que eu gostaria aqui de tratar com os irmãos, Deus se mostra muito irado. Deus retira a bênção e castiga aquele povo. Isso é consequência da amargura, da tristeza e da dor que sentiu o coração de Deus. E aí, meus irmãos, a lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, lembrando as palavras do apóstolo Paulo: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irar-se não é pecado. Ficar aborrecido não é pecado. O pecado é a consequência que essa ira pode trazer quando mal administrada no nosso coração. Quando nós não sabemos trabalhar com esse aspecto da ira. Quando nós não sabemos trabalhar com essa situação que se apresenta. Isso sim pode trazer algum prejuízo para a nossa vida e para o nosso coração. Então, o próprio Deus se irou. Não é pecado irar-se. O pecado está nas consequências que essa ira pode trazer para a nossa vida, quando nós não sabemos administrar a ira no nosso coração, né? E por fim, meus irmãos, o Deus que castigou o povo foi sensível para perceber que no meio daquele povo estavam Josué e Calebe. E que estes dois foram fiéis à palavra dele. E a eles, Deus prometeu bênçãos para eles e para todas as suas gerações que viriam, toda a sua descendência. Então, Deus é bom, mas Deus é justo. E Ele sabe recompensar a cada um conforme aquilo que sentiu, que produziu, que promoveu. Então, assim acontece no caso de Josué e Calebe, né? O restante do povo foi rebelde. E por ter sido rebelde, Deus resolveu disciplinar o povo. Mas ao mesmo tempo que castigou o restante do povo, abençoou Josué e Calebe. E por fim, meus irmãos, que eu gostaria de tratar ainda com os irmãos, que nos falte tudo, mas nunca nos falte a fé no coração. A confiança de que Deus é poderoso, né? A confiança de que Ele é poderoso para fazer o melhor na nossa vida. Ele pode fazer esse melhor e Ele fará esse melhor em todo o tempo, né? Nós temos que acreditar nessa verdade, acreditar nessa máxima, acreditar que Ele é poderoso, acreditar que Ele fará, né? Então você quer agradar a Deus? Conserve a fé no seu coração. Quer que Deus se agrade de você, da sua vida? Mantenha um coração cheio de fé, cheio de esperança, acreditando sempre que Deus é poderoso e que fará, como sempre fez, o melhor por você, o melhor para a sua vida. Confie e creia em Deus. Dessa maneira você vai agradar a Deus e você vai ver coisas maravilhosas. E saiba que o Deus que está com você nesse momento é o mesmo Deus do passado que muitas vitórias te deu. É o Deus que te livrou de muitas dificuldades. É o Deus que esteve ao seu lado quando grandes desafios se levantaram ou se aproximaram de você. É esse Deus que caminha com você hoje também. E o Deus que foi poderoso no passado continua sendo poderoso hoje também, para te guardar e para te livrar de todo mal. E que Ele te abençoe, te guarde e dê paz ao seu coração nesse momento. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pela paz que tu nos dá, pela certeza da salvação. Queremos te agradecer, ó Deus, pela alegria que temos em poder te servir. Te agradecer, ó Deus, pelas lutas, pelas dificuldades, os problemas, os obstáculos que surgem todos os dias na nossa vida, os problemas, ó Deus, os quais nós passamos, pelos quais nós passamos e enfrentamos, porque, Santo Deus, são instrumentos teus para a manifestação da tua glória e da tua graça na nossa vida. Abençoe-nos, ó Deus, e cuida de nós. Continue, ó Deus, cuidando de nós, dando-nos paz, sendo garantidor da nossa paz. Atende-nos, Senhor Deus, nessa hora. Fica conosco e que possamos viver uma vida para que seja do teu agrado. Que a nossa fé seja suficiente, Senhor, para que o Senhor perceba o quanto nós confiamos e nos agradamos do Senhor. Ó Deus, e que assim, sustentados na fé, o Senhor esteja, Senhor Deus, realizando os desejos do nosso coração. Que nunca nos falte a fé, a confiança, a fidelidade em o teu nome. Abençoa-nos agora, Deus, e dá-nos a tua paz. Nós te oramos confiados em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. Um ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, uma esperança a cada novo amanhecer. Um amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome,
vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada.